de um assunto muito sério. Dr. Marcos Bernardini, que é advogado, está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Bem, você? Bem. Estamos bem nós dois, mas para quem está já sofrendo com essas enchentes, alagamentos pela cidade, é complicado saber o que vai acontecer, né? Nessa época de chuva é muito difícil, né? Muita gente sofre muito. E não tem hoje em dia, gente, mais regiões que a gente fala, essa região é tranquila e não vai inundar. Não, hoje não tem. Antes a gente tinha alguns lugares, não é, que eram específicos. A gente não podia chover ou não passa por ali. Não passa naquela rua. Hoje já não é? Hoje a gente já não tem noção, né? Tem aqueles locais que já são comuns, mas tem outros que a gente acaba sendo surpreendido no meio de uma chuva. E como agir? Primeiro, se isso acontecer com você, quais são os seus direitos? Nós vamos conversar com o Dr. Marcos sobre isso, você manda suas perguntas. Quer dizer, tem como você processar algum órgão público? De que jeito? Como? E outra coisa importante, seu carro de fato entrou numa enchente, entrou água nele, tem como você salvar esse carro? É perdido? Até que altura de água? Como é feita essa limpeza? Riquinho fez uma matéria importantíssima falando dessas duas coisas. Então, ruas que sofrem com alagamentos constantes e também caso você passe por esses transtornos todos, se tem como você recuperar o seu carro. Vamos assistir, doutor? Vamos. Vamos lá, rodou. Olá, mulheres, é chegado o mês de janeiro, fevereiro e março na nossa cidade e um problema muito comum que a gente enfrenta por aqui são as inundações. Mas a boa notícia é que existem algumas coisas sendo feitas para que isso possa ser evitado. Eu vou mostrar para vocês uma delas, que é um sistema que mede tanto o nível da chuva quanto o nível de elevação dos córregos e rios em São Paulo. E é uma medida que pode salvar muitas vidas e também o patrimônio público. Chama para si toda a responsa de ser a maior cidade desse país. Existe esse sistema que está aqui, depois a gente vai mostrar em detalhes para vocês, que ele vai dando alertas para vocês, né? Exatamente. Do nível do rio, esse tipo de coisa. Agora, o sistema como um todo, ele existe faz tempo. Sim, o sistema começou em 1977, mas ele se ampliou mesmo nos últimos 5, 10 anos. Isso ajuda numa prevenção mais rápida? Exatamente. A intenção dos sensores é que, à medida que a chuva vai acontecendo, o equipamento está transmitindo essa informação em tempo real. Quem está do outro lado recebendo essa informação, ele tem condições de avisar tanto a engenharia de tráfego para fechar a via, num caso de necessidade, para que não tenha nenhum carro seja pego de surpresa, como também a população. Se for um caso extremo em que a água vai entrar dentro da casa de um morador, a Defesa Civil ela é avisada com antecedência para fazer a remoção dos moradores desse local. Não é só para a preservação do patrimônio, mas também estamos falando de vidas também, né? Exatamente. Porque se você consegue tirar uma pessoa, um carro não passar por aqui, alguém sair de casa, está preservando vidas, né? Isso. O intuito do sistema ele é minimizar os efeitos nocivos que as chuvas fortes causam. Estamos falando desse poste, Nós temos esse conjunto em que ali, naquela parte ali em cima, nós temos um pluviômetro. Ele capta a água da chuva e ele transmite essa informação em tempo real para saber se está chovendo muito forte, está chovendo muito fraco, quanto já choveu. Temos naquela parte um sensor de ultrassom, ele está apontado diretamente para a água, ele emite uma onda e com isso ele sabe, pelo tempo de retorno dessa onda, ele sabe se a água está no nível mais alto ou mais baixo. Bacana. Vamos mostrar lá na central como funciona? Isso. Agora a outra parte? Exatamente. Então vamos para lá. Bom, então viemos aqui ao CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, falar com o Michel Pantera, que é meteorologista. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava mostrando o pessoal de casa lá na prática, a gente estava no córrego e mostrando os sensores que tem lá. Agora, para isso ter alguma validade, temos que chegar aqui, que é onde os dados são recebidos, é isso? Exatamente. Esses dados chegam para a gente, né, no nível dos rios e córregos, a gente pode até ver algumas imagens aqui nos gráficos e através desses computadores, desses gráficos, a gente consegue determinar. Tem informação de se o rio em questão chegou a transbordar ou não. Eu vi em alguns dados de vocês que é o terceiro de janeiro mais chuvoso desde 1995, é isso? Exatamente, os dados do CGE, né, os dados históricos começaram em 95 e desde lá esse é o terceiro mais chuvoso, perdeu apenas para 2010 e 2011, que foram 2 anos também onde janeiro foi extremamente chuvoso.
Esses 2 gráficos a gente recebe daquele linígrafo que vocês viram lá. Então a gente tem aqui nos horários, de 10 em 10 minutos ele vai atualizando, e aqui a gente vê as cores, né? Aqui entrou em atenção, alerta, extravasamento, né? Então eles chegam dessa forma e a gente pode conferir isso nesse gráfico mais abaixo, ó. Nós temos o gráfico nível do rio, os diversos níveis aí de atenção, alerta, emergência até o transbordamento, extravasamento, né? E aqui a gente acompanha como ele foi subindo, né? Até o extravasamento e depois retornou. Então a gente vê em praticamente... A mudança de 10 minutos é uma coisa... Praticamente em meia hora ele começa a subir e já transborda. Agora, pode ser que mesmo assim, com todo esse avanço tecnológico, com todo esse cuidado que a gente hoje em dia pode ter para se prevenir de não estar numa inundação, você de repente se veja no meio dela, ou quem sabe, o seu carro no meio dela. E aí, o que é que você faz se ele ficar exatamente assim? Rosana, esse aqui é o seu carro, né? Sim. Então você já esteve nessa situação, de repente se viu ali no meio da enchente. Aí eu te pergunto, o que é que a gente faz com esse carro? Joga fora? Não. Vai dar um jeito? Tem jeito, não tem? Tem jeito sim. Aqui a gente faz o processo de higienização do carro, todo trabalhado, desmontado, feito a higienização da parte do assoalho, dos bancos, do teto. Aliás, na verdade, até uma dica, assim, se acontecer isso como aconteceu no caso da Rosana, você deve ligar o carro ou você deve chamar o guincho diretamente? O mais indicado é não ligar o carro, porque a água ela entra pelo sistema de escapamento, então pode dar refluxo no motor e acabar tendo um problema maior. O ideal é chamar o guincho, guinchar o carro e levar para uma loja especializada. Tem água aqui ainda dentro desse... Bastante água. E o que deixa o cheiro? As pessoas falam, fui lá, levei, lavei e tal, mas aí parecia lindo, de repente... No caso desse carro aqui, como foi um caso de enchente, entre a lata do carro e o carpete, ele tem um comprensado de espuma que chama feltro. E quando isso molha, ele vira uma pasta. Então aí é onde que acontece o odor. Porque conforme passa o tempo, ele seca, mas com os vidros fechados, ele sobe o odor. E é onde que fica o mau cheiro dentro do veículo. Entendi. Vamos colocar a mão na massa? Eu não sei se eu falo na massa, na água, não sei o que é aqui. A gente vai mostrar agora algumas fotos dele pronto, porque não é num dia, leva um pouco mais que um dia para ficar pronto, né? Isso, geralmente de 2 a 3 dias. Então agora a gente vai mostrar a imagem de como esse carro aí, ó, como é que ele ficou agora. Bom, a gente mostrou um pouco hoje que tem a prevenção da inundação e também tem como remediar. Queria agradecer muito obrigado a vocês, Jadilson, a você, Rosana. Segue daí, Kátia Fonseca. E você viu, gente? E a gente fez questão de mostrar o que acontece, que é a realidade do mundo todo, não é só do nosso país, não é só da nossa cidade. A gente comentava isso, né, doutor Marcos? Verdade. O quanto que no mundo essas chuvas, nesse volume tão grande, tem sido um grande transtorno, O clima tá louco, né? Então chove muito, ou é muito calor, ou é muito frio, né? A gente estava comentando que até pouco tempo atrás a gente sofreu uma crise, não é? É verdade. Por conta da ausência de água. E hoje a gente está aí exatamente no reverso. Né? É então verdade. tá difícil a gente acompanhar essas alterações, né? Agora, gente, você viu quais são o que você pode fazer, né? Quer dizer, quais são as oportunidades que você tem para recuperar seu carro. Você viu ali direitinho. Agora, quais são os seus direitos? A gente tem algumas dúvidas que chegaram. Doutor Marcos Bernardini, que é advogado, vai responder para a gente. Ó, vamos ver a primeira dúvida de quem é, do Dimas. Moro no centro de São Paulo e nessas últimas semanas, por causa das fortes chuvas, a rua aqui de casa parecia um rio. E vários carros foram levados pela correnteza. A prefeitura pode ser responsabilizada pelos prejuízos?
Pode. Agora, é importante a gente saber exatamente se aquela rua, ela comumente sofre alagamento. Porque se de repente ela nunca teve alagamento, nunca teve nenhum tipo de entupimento, nunca teve problema nenhum, e aí aconteceu isso, nesse caso, não, a prefeitura não é responsabilizada, porque entra num tipo de excludente, onde não se responsabiliza ninguém. É uma fatalidade, né? Então, no caso de chuva, enchente, algum tipo de desmoronamento, essas coisas, entram o que a gente chama no direito de força maior ou caso fortuito, ou seja, ninguém tem que pagar. Agora, Interfere da natureza? Exatamente, exatamente, é uma intempérie. Então, se aconteceu, né, aquilo e foi uma fatalidade, nunca tinha acontecido, então a prefeitura, o órgão público, não tem obrigação de saber daquilo, não dá para adivinhar que ia acontecer e aí não tem o que fazer. Agora, se naquele local, e é o mais comum de acontecer, não é? Se naquele local, todo ano, nesse período tem enchente, todo ano inunda, todo ano tem o mesmo problema, e aqui em São Paulo nós temos vários casos assim. Nesse caso, a prefeitura não pode falar assim, olha, eu não sabia, isso aconteceu, foi a primeira vez e não foi, não é? Então, nesses casos, aí sim a prefeitura ela vai ser responsabilizada. Agora, é engraçado, a gente comentava, a gente passou fora do país na mesma época, o quanto que lá fora os órgãos governamentais já também se protegendo em relação a isso, colocam placas. Então tem assim, área sujeita a alagamento. Se você parar o carro, você sabia que está correndo risco, problema seu. E aí verdade. O governo não tem nada a ver. Eles se eximem da responsabilidade exatamente porque eles fizeram tudo o que era possível para evitar o alagamento. Né? E não tem saída, não é? É um fato da natureza que não tem como prever, não tem como impedir e tem que remediar. Aqui em São Paulo a gente já tem alguns lugares, olha, Zona Leste, algumas regiões têm essas placas. Então, muito quer dizer, comum, se você parou naquela região que tem a placa dizendo que tem um risco de alagamento e você pagou para ver, é melhor sair. Problema o seu, quer dizer, o risco vai ser da pessoa que foi até lá. E na 23 de maio também eles já colocaram algumas placas assim também. Então, quer dizer, alguns outros lugares aqui em São Paulo a gente viu que eles fizeram obras e evitou, não é? Sim. Como, por exemplo, no túnel do Anhangabaú, alguns anos, exatamente, alguns anos alagava. Se você passasse ali, corria até o risco de você ter algum problema mais sério, não é? Como nós tivemos. E hoje você não tem mais alagamento ali. Eles fizeram obras para evitar esse tipo de problema, porque era comum todos os anos ali ter. Não é? Agora outros lugares não tem jeito. Mas vamos lembrar, gente, que também muita culpa desses alagamentos é da gente, né? Infelizmente. Que joga um papel de bala e você fala que o seu papel de bala sozinho não vai fazer problema nenhum para a cidade. E bala ainda é o de menos, né? Porque a gente vê cada atrocidade que é um absurdo. Você não acredita que estão fazendo isso com a cidade. É verdade. Né? Então você vê jogarem colchão, fogão. Outro dia, numa reportagem, eu vi que jogaram fogão. Acharam fogão, cama. Como, sabe, se desfaz de uma forma dessa? Mas aí merecia ser multada. Exatamente. Pessoa, né? É falta de educação, é falta de critério. E a própria pessoa acaba, às vezes, sendo prejudicada por conta disso. Você sabe que a gente tem um amigo que mora na Barra Funda e esses dias alagou tudo na Barra Funda, umas semanas atrás. Sabe o que eles constataram? Olha que absurdo. Tinha uns vendedores lá de lanches. No final do dia, eles pegavam o saco de lixo, enfiavam no bueiro. Que absurdo. Gente, aí você fala, meu Deus! E é um problema para eles mesmos, né? Porque eles estão ali, começa a chover, vai inundar e vai perder o produto deles. Então, quer dizer, não faz sentido. E a gente tem que começar a ter educação nesse sentido. Sabe aquelas aulinhas de educação moral e cívica que, infelizmente, tiraram das escolas? Muito importante. Elas ensinavam isso, que o meu direito vai até onde começa o seu. É verdade. Não é dentre tantas outras coisas, né, doutor? Sim. Tem que tentar evitar esse tipo de problema, porque falta educação mesmo, né? Agora tem um projeto para tentar dobrar o valor da multa aqui em São Paulo para quem é pego jogando lixo na rua. Eu acho excelente, não tem que dobrar, tem que triplicar e até mais, não é? Porque o problema gerado a longo prazo, não é? Em larga escala é enorme. Às vezes a pessoa não tem noção, achando que é um papel ou uma coisa, mas aquilo todo mundo jogando um papel, onde a gente vai parar? Embaixo d'água, né? Bom, volta e a gente tem outras dúvidas. Advogado, vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Da Cida. Em frente à minha casa tem um córrego e um tempo atrás, após várias reclamações, a prefeitura veio e fez a limpeza do canal. Porém, teve uma forte chuva semana passada e o córrego transbordou e inundou minha casa. A água subiu quase 1 metro dentro de casa. Entrei em contato com a prefeitura e eles me disseram que, como fizeram a limpeza do córrego há pouco tempo, a culpa não era deles, e sim dos moradores que não cuidam do local. Eles podem empurrar a culpa assim para a população?
De jeito nenhum, não é? É óbvio que a população tem responsabilidade para não jogar lixo, aquela coisa que a gente estava falando. Mas não pode pegar e falar assim, olha, a gente fez o que podia, agora a culpa é dos moradores. De jeito nenhum, não é? Então a responsabilidade é da prefeitura. Se ela fez uma limpeza e essa limpeza não foi suficiente para evitar, não é, que a casa dela fosse inundada, então deveria fazer uma outra obra, não é? De repente afundar mais, não é, aquele córrego ou algum tipo de encanamento para evitar esse tipo de problema. Então, de jeito nenhum colocar a população como sendo responsável por isso. Gente, eu não estou falando que a culpa é da Cida do que eu vou dizer agora, mas a gente sabe também que tem muitas casas que foram construídas em lugares de impróprios. Forma irregular. De forma irregular. E aí a gente entra num outro problema muito antigo da nossa cidade de São Paulo, que tem regiões que correm o risco de ter desabamento, é verdade. e as pessoas construíram, regiões muito próximas a córregos que não era permitido construir, loteações que são feitas clandestinas. E às vezes inundar é o menor dos problemas, né? Se de repente desmorona, às vezes você corre risco realmente de vida, né? Então tem que tomar cuidado com isso, não é assim, ali está vago, eu vou construir uma casa. E se cá entre nós, Deus me livre, acontece alguma coisa, não tem muitas vezes como remediar. É o fim, exatamente, né? É. Então, e às vezes a própria bem. Defesa Civil vai até o local, não é, até a residência, condena a residência, manda com que os moradores saiam de lá. Na hora eles saem, porque está ali a polícia, está a Defesa Civil e tudo mais. Só que às vezes a pessoa não tem para onde ir ou não quer ir para algum outro lugar e acaba voltando. Né? E aí se submete a uma situação de risco, se submete a uma situação precária, colocando em risco a própria vida dos seus filhos, do marido, ou seja, é um problema muito sério, né? É um problema muito sério. Tem que tomar cuidado. Vamos ver mais uma? Raquel, um dos bueiros da minha rua está entupido faz anos e ninguém toma qualquer providência. Com essas chuvas fortes dos últimos dias, a calçada ficou praticamente embaixo d'água. Isso acaba afetando muitos moradores que precisam passar por essa calçada para conseguir entrar em casa. Como posso fazer para que a prefeitura arrume essa situação? Primeira coisa é registrar a reclamação, não é, para que a prefeitura tome uma providência e ela tem que dar um prazo. Obrigatoriamente, todo órgão público, ele tem que dar um prazo para te dar uma resposta. Não é? Se a prefeitura, então, ela não pratica nenhum ato para impedir que isso aconteça, não é, e prejudicar ou causar algum prejuízo a alguém, aí você pode ir no Ministério Público e aí você tem dentro do próprio Ministério Público promotores específicos para combater esse tipo de situação, para proteger a coletividade, e aí eles podem entrar com uma ação civil pública e obrigar a prefeitura a tomar uma providência sob pena de multa. Mas normalmente nem precisa disso, né? Se resolve uma reclamação bem feita já costuma resolver. E a gente tem que ter o costume disso, gente. Não está funcionando direito? Reclama. Tem que reclamar. Reclama. Eu acho interessante, tem aqui em São Paulo, tem uma rádio, não é? Que ela recebe por WhatsApp mensagens assim, e encaminham para a subprefeitura e tudo mais. E costuma dar muito certo, não é? Porque eles ficam em cima e a prefeitura fica com medo, não é? Ali de uma imagem negativa por conta da imprensa e acabam dando uma resposta. Então, a própria TV, rádio, né? A imprensa tem um papel muito importante para ajudar a cidadania, ajudar a população. Mas a população também tem que saber o poder do seu voto, da sua reclamação, porque a reclamação mostra que você não está satisfeito. Se você não está satisfeito, seja com o que for, você depois vai ter uma atitude diferente. Então, por isso que tem um movimento positivo, né? Importante. Vamos ver mais uma? Jonas, em frente à minha casa tinha uma árvore bem antiga que era enorme, mas infelizmente estava sendo corroída por cupins. Eu já havia comunicado à prefeitura que cortassem a árvore antes que ela caísse, mas nada foi feito. Alguns meses depois, após uma forte chuva, a árvore cedeu e caiu no meio da rua, levando poste e fios para o chão. O agravante é que nessa queda ela danificou o carro de um vizinho. E um caso desses, como podemos proceder? É interessante aqui é que ele comunicou à prefeitura e a prefeitura não fez nada. Né? Então, só por conta desse detalhe, a prefeitura vai ser responsabilizada. Porque ele notando que a árvore poderia ter a queda ou poderia trazer algum tipo de problema por conta dos cupins, ele não pode praticar nada, não é, com a árvore. Então, ele não pode cortar, ele não pode podar, porque é crime ambiental. Ele pode ser multado, ele vai responder criminalmente. Né? Então, ele não pode. Então, ele fez o correto, que é comunicar o órgão público para que esse, então, proceda
né, o cuidado, né, o tratamento, ou eventualmente, se não tiver jeito, que realmente corte a árvore, não é? E aí, como ele fez isso e a prefeitura não fez nada, a prefeitura é responsável para reparar todo o prejuízo que o vizinho dele teve. E o que você disse é muito importante. Às vezes as pessoas acham que estão fazendo um bem danado de podar a árvore. Não pode. Não pode. Eu já tive cliente que podou porque a árvore estava com cupim, fez a reclamação, a prefeitura não fez nada, ele foi lá e cortou. E aí, 2 meses depois, ele recebeu uma multa, um auto de infração da prefeitura, e aí ele teve que pagar, né? Ele veio conversar, eu falei, olha, não tem jeito, você não poderia ter cortado a árvore. Eu falei assim, ainda você vai responder por crime ambiental. Eu morava numa casa, numa região que era tombada. Então, para você fazer... É pior ainda. É pior ainda. Para você fazer a reforma da casa, tinham 2 árvores, 2 coqueiros na frente da minha casa. Eu tive que mudar todo o layout de entrada, porque eu não podia nem tocar. Não pode fazer nada. Nada. Isso mesmo. E aí a prefeitura mandou um agrônomo para ver qual o espaço, o diâmetro que eu tinha que deixar para boa saúde da árvore. É bem mais difícil até. E aí você vai preso, gente, dá xadrez da cana. E multa altíssima. E sabe o que acontece? Se a árvore morre, eles mandam lá um técnico para fazer uma avaliação para ver se você matou a árvore. Se você teve responsabilidade. Porque tem gente que acha, não é? Que eu não vou fazer né? nada, e começa a colocar veneno na árvore e ela morre aos poucos. Mas eles têm técnica para ver se realmente ela morreu de forma natural ou foi ali algum tipo de intervenção. E era dentro da minha casa, viu, gente? Não era na rua, era dentro, o portão não era fora, pro lado de dentro. E aí, sabe o que eu descobri? Santa ignorância era a minha. Eles têm imagens aéreas dessas regiões, e aí eles conseguem ver onde que estava a árvore. Se você mudar a árvore de lugar, eles vão ver que mudou. Eles também tem como saber, é verdade. Então, eu fui na prefeitura e falei, mas como que você sabe que a árvore está? A árvore está aqui. Ele falou, mas está nesse canto. Eu falei, cadê? Ele me mostrou a foto, gente. No ano de não sei quem, quando ela estava aqui, fizeram esse portão, no ano de não sei quanto, e vai mostrando foto. É verdade, eles têm como Então, registrar. Eles são muito organizados nisso, então... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vamos ver mais uma? A Tamara. Meu filho tem mania de brincar com as crianças na rua aqui em frente de casa. Como tem chovido demais, sempre se formam fortes enxurradas. Faz uns dias que uma das crianças foi diagnosticada com leptospirose. E tenho quase certeza que foi por ela ser exposta a essa água suja que fica empoçada na rua por falta de bueiros. Em uma situação dessas, podemos responsabilizar o Estado por falta de assistência? Na verdade, não, né? Porque é só não deixar a criança brincar ali, né? Então, o Estado não tem responsabilidade. Ela tem responsabilidade por conta da ausência de bueiro, não é? Agora, por conta da enfermidade, por ter pego, não é, leptospirose, aí não, né? Então, você como pai, você tem que educar e não deixar a criança brincar com esse tipo de água, porque pode ser uma água contaminada, muito comumente vai ser contaminada e vai ter problema. Então, não deixa a criança ir até lá. Agora, o Estado não tem responsabilidade sobre isso. A gente tem que saber dividir, Tem que saber dividir, não é? O que é a sua responsabilidade, o que é a responsabilidade do Estado. Então, isso não, né? Então, começa a chover. Antigamente, né, nem sou tão velho, né, mas a gente podia brincar na chuva, brincar na enxurrada, que não dava. Exatamente, não dava esse tipo de problema. Hoje em dia não é possível, não é? É bom evitar. Também o número de pessoas dessa cidade triplicou em tão poucos anos, então não dá mais pra gente... Não dá, tem que evitar, não é? Então, começou a chover, vem pra dentro de casa, é melhor evitar. É melhor garantir. Olha, não esqueça, gente, que nós temos nossos direitos, mas temos também os nossos deveres. Muita gente quer saber dos direitos, mas não dos deveres. Então, direitos e deveres na mesma proporção. Vá atrás dos seus direitos, mas não esqueça do seu dever de fazer a sua parte. Fazer a sua parte indo, sim, reclamar de algo que não está bem na cidade, no seu estado, no seu país que seja, porque tudo isso aqui é a nossa casa. Não esqueça de também ver se você está fazendo sua parte, não jogando lixo, organizando a sua cidade, fazendo, né? É verdade, dando a sua contribuição, sim, né? Dando a sua contribuição. Muito comum as pessoas não acreditarem que o que ela faz na rua não atinge, e atinge, né? E atinge. Então, dentro do meu portão para casa, eu sou um anjo, né? Então, não pode lixo, não pode sujar, eu tiro o sapato, não é? Agora, fora não é desse jeito. Pelo contrário, não é? Tudo é nosso. De certa forma, a gente acaba sofrendo os impactos daquilo que a gente faz de forma errada. Não é? Direto ou indiretamente. Muito. Hoje a gente está vendo essa questão dos pichadores, não é? E a gente vê exatamente isso, não é? O que se fala é que eles não picham as suas casas, não é? Vão sujar patrimônio público, vão pichar a casa dos outros. Então, isso é muito errado, né? Então, eu quero para o outro, mas eu não quero para mim? Não. Né? Então, o que eu quero para mim, eu também tenho que querer patrimônio do outro. Se for assim, tudo vai ficar muito melhor. É voltar àquelas aulas de direitos e deveres, o meu direito vai até onde começa o seu, né? Olha, eu vou passar para vocês o contato do Dr. Marcos Bernardini, que é o site www.marcosbernardini.com.br. E em relação à matéria que a gente mostrou,
O site deles lá é o www.esteticaParacarros.com.br. Querendo sugerir mais algum tema para você esclarecer suas dúvidas com o Dr. Marcos? Claro que pode. Pode mandar para nossa produção. E não esqueça, gente, faça a sua parte. É um pouquinho que cada um pode fazer para a gente viver num país muito melhor, né? Vai ser melhor para todo mundo.